Você consegue imaginar qual pode ser o primeiro grande teste da seleção brasileira antes da próxima Copa do Mundo? E se esse teste vier justamente contra duas seleções fortes do futebol europeu? Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer, porque a expectativa em torno da próxima convocação do Brasil está crescendo cada vez mais, e tudo indica que o técnico Carlo Ancelotti anunciará oficialmente a lista de jogadores no dia 16 deste mês para os confrontos contra a seleção da França e seleção da Croácia, dois adversários que prometem testar de verdade o nível atual da equipe brasileira. E segundo informações divulgadas pelo portal esportivo Globo Esporte, já existe uma forte indicação de como pode ser essa convocação, que vem gerando tanta curiosidade entre torcedores e analistas, porque mais do que simples amistosos, esses jogos podem servir como um verdadeiro laboratório para o treinador definir a base da equipe que disputará a próxima Copa do Mundo. E justamente por isso, muitos especialistas acreditam que o elenco escolhido para esta data FIFA de março deve ser muito próximo daquele que representará o Brasil no Mundial, tornando essa convocação extremamente importante para o futuro da seleção. Mas como quase sempre acontece quando o assunto é a equipe brasileira, existe um fator que constantemente muda os planos antes mesmo da lista oficial ser divulgada: as lesões, algo que infelizmente virou uma espécie de tradição nas convocações recentes do Brasil, já que praticamente toda a lista sofre alterações por causa de jogadores importantes que acabam se machucando pouco antes da chamada final. E desta vez, a situação não é muito diferente, porque alguns nomes relevantes enfrentam problemas físicos e podem acabar ficando de fora justamente neste momento decisivo. Entre eles, o atacante Rodrigo, que enfrenta questões físicas, além do meio-campista Bruno Guimarães, outro jogador extremamente importante na estrutura do meio-campo brasileiro, também lidando com lesão. E a lista de preocupações não para por aí, já que o lateral direito Wanderson também enfrenta problemas físicos, assim como o lateral esquerdo Caio Henrique. Enquanto na defesa, o técnico ainda precisa lidar com a ausência de um dos pilares do setor defensivo, o zagueiro Éder Militão, que continua em recuperação de lesão e dificilmente estará disponível para essa convocação, criando um verdadeiro quebra-cabeça para Ancelotti montar a linha defensiva ideal. Porém, ao mesmo tempo, esse cenário abre espaço para novos nomes e alternativas que podem aproveitar a oportunidade para mostrar serviço e garantir um lugar na equipe que disputará o Mundial. Afinal, encontrar opções confiáveis antes da Copa é uma das principais prioridades da comissão técnica, e é justamente por isso que a convocação pode trazer algumas mudanças interessantes, começando pela posição de goleiro, onde tudo indica que o titular continuará sendo Alisson Becker, um dos jogadores mais experientes do elenco e referência absoluta na meta da seleção brasileira, mantendo a segurança embaixo das traves, enquanto o restante da equipe tenta se ajustar diante das ausências importantes. Já no setor defensivo, a situação é um pouco mais complexa, especialmente pela ausência de Militão, o que obriga o treinador a buscar novas combinações na zaga e nas laterais. E de acordo com as informações divulgadas, alguns nomes aparecem como fortes candidatos a ocupar essas vagas, entre eles o zagueiro Gabriel Magalhães, que vive grande fase na Europa e pode assumir um papel importante no sistema defensivo, além do experiente capitão Marquinhos, que continua sendo um dos líderes da equipe e praticamente presença garantida na zaga. Enquanto nas laterais surgem opções como Alex Sandro e Murilo Ribeiro, que podem ganhar espaço dependendo da estratégia escolhida pelo treinador, além do defensor Gleison Bremer, outro nome que aparece com boas chances de integrar o grupo e ajudar a reforçar o sistema defensivo em um momento em que a equipe precisa encontrar estabilidade na retaguarda. Avançando para o meio-campo, outra ausência que chama muita atenção é justamente a de Bruno Guimarães, um dos jogadores mais influentes da posição nos últimos anos. E para preencher essa lacuna, o nome que aparece como possível substituto é o do meio-campista Gerson, jogador que vem se destacando e pode oferecer características diferentes para o setor central da equipe, atuando ao lado de um dos pilares da seleção, o experiente volante Casemiro, que continua sendo peça fundamental na proteção da defesa e na organização
organização do jogo brasileiro, trazendo equilíbrio e liderança dentro de campo, enquanto no setor ofensivo, a expectativa é ver novamente algumas das maiores estrelas do futebol brasileiro atual liderando o ataque, começando pelo retorno do craque Neymar, que permanece como uma das principais referências técnicas da equipe e pode ser decisivo nesses confrontos importantes, atuando em um trio ofensivo extremamente veloz e talentoso que deve contar também com Rafinha, ocupando o lado direito do ataque, e com o explosivo Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, formando um setor ofensivo capaz de causar muitos problemas para qualquer defesa do mundo, especialmente pela velocidade, habilidade e capacidade de desequilíbrio individual desses jogadores. E para a posição de centroavante, uma das decisões mais interessantes da convocação pode ser a aposta em dois jovens talentos que representam o futuro do futebol brasileiro, o promissor Endrick e a jovem sensação Estevão William, dois jogadores que vêm chamando a atenção por seu talento e podem ganhar minutos importantes nesses amistosos para provar que estão prontos para assumir responsabilidades maiores na seleção, mostrando que o Brasil não apenas mantém grandes estrelas no presente, mas também prepara uma nova geração extremamente promissora para o futuro. E caso não surjam novas lesões nos próximos dias, tudo indica que esse será o grupo escolhido por Ancelotti para enfrentar França e Croácia em dois jogos que prometem muita intensidade, qualidade técnica e, acima de tudo, uma grande oportunidade para medir o verdadeiro nível da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, porque enfrentar seleções tradicionais como França e Croácia nunca é tarefa fácil e sempre revela pontos fortes e fragilidades que precisam ser ajustados. E justamente por isso, esses confrontos podem ser decisivos para definir quem realmente estará preparado para defender as cores do Brasil no maior torneio do futebol mundial. Agora fica a pergunta que não quer calar entre os torcedores. Será que a seleção brasileira conseguirá superar a forte equipe da França e mostrar que está pronta para brigar novamente pelo título mundial? A expectativa é enorme, a preparação está em andamento e a resposta definitiva virá dentro de campo. Mas enquanto a bola ainda não rola, queremos saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil tem elenco suficiente para vencer a França e fazer uma grande campanha rumo à próxima Copa do Mundo? Deixe a sua opinião nos comentários e participe dessa discussão apaixonante sobre o futuro da seleção brasileira.